Quer aprender como estruturar uma jornada de estudos sólida em IA e Machine Learning? Fica comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito aguardado, recebo muitas mensagens no privado em relação a Rafa, como é que eu começo a estudar? Eu gosto, estou apaixonado pela área, estou vendo essa emergência das LLMs, do ChatGPT, do Midjourney, eu quero fazer parte disso, mas às vezes eu sinto que a barreira é muito grande. Como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Qual que é a sua dica para a gente entrar nessa área, para a gente começar a dar os primeiros passos nessa área? Eu vejo tanta gente falando tanta coisa descoesa, vai para vídeo na Udemy, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter uma base boa. Existe tanta informação, né? A gente tem esse overflow de informação que às vezes fica muito difícil a gente entender e filtrar o que é interessante para a gente começar a jornada. Eu não posso falar para todo mundo, né? Eu posso falar pela minha jornada, o que funcionou para mim e o que funciona pelos meus alunos, né? Dou aula em faculdade, dou aula em graduação, curso técnico, já dei aula em tudo que é possível dar aula, né? Só não dei aula em mestrado e doutorado ainda, mas fora isso já dei aula para ensino médio, graduação, pós-graduação, executivo. Em todos esses ambientes educacionais, tem algumas coisinhas que sempre me sobressaíram em relação às pessoas que vão até o fim, as pessoas que gostam da coisa, as pessoas que têm uma performance acima da média, que conseguem terminar o curso, que conseguem absorver o máximo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E para primeira coisa que a gente vai começar, né? Eu sei que isso é um pouco paradoxal que eu vou falar aqui, né? Vocês estão vendo esse vídeo aqui no YouTube, ou Instagram, qualquer outra mídia social, e a primeira coisa que eu vou falar para vocês é: a mídia digital ela é maravilhosa. Os vídeos, em qualquer portal de vídeo, ela é maravilhosa para você começar a estudar, mas ela é horrível para você ter base, para você ter estrutura. A coisa que mais é latente de diferença em todas as pessoas que eu já vi na minha vida na área de AI, e eu uso dizer até em outras áreas, né, é isso aqui. Livros. Qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer área, pelo menos as pessoas que eu conheci, lê para caramba, lê muito, lê de todas as fontes. A habilidade de ler, você consegue absorver muito mais informação de maneira muito mais rápida do que ver num vídeo. O vídeo é interessante do ponto de vista cirúrgico, se eu quero fazer algo específico, se eu quero fazer um código, se eu quero aprender uma determinada linguagem de programação, se eu quero aprender uma determinada classe de objetos ou design de software, vídeos são muito bons. Eu consigo ver o exemplo, eu consigo, às vezes, de acordo, né, com a experiência de quem está fazendo o vídeo, ele consegue mimetizar algumas coisas da área, mas você, mesmo que você veja o vídeo na velocidade 2, você não vai absorver a informação tão rápido quanto você lê. No começo, se você não está acostumado a ler, sim, você vai ler de uma maneira um pouco mais devagar, você não está com essa habilidade tão treinada, mas na medida que você começa a ler mais, você vai perceber que naturalmente você vai ler mais rápido. Naturalmente você vai conseguir adquirir informação mais rápido. E essa é a grande sacada da leitura. Ler livros, principalmente livros físicos, tá? Eu vou fazer alguns vídeos no canal aqui no futuro sobre técnicas de estudo, né? Sempre cito o grande professor Pierre, que fala sobre técnicas de estudo, sobre neurociência, ciência aplicada ao estudo, né? E existe uma diferença muito grande de absorção de conteúdo se você vê, por exemplo, o mesmo conteúdo no tablet, numa mídia digital e num livro físico, porque você está manuseando, você está tendo essa sinergia, sinestesia, você está usando mais cognição no seu cérebro, as suas mãos, a dinamicidade, o ato de você virar, os seus olhos, como a luz reflete na página, que é diferente de como ela reflete numa tela. Todas essas pormenoridades que você não consegue mensurar assim, de maneira alto nível, né? Tem alguns papers muito bem sólidos que mostram que você tem uma absorção natural de 10 a 20% só de você estar lendo algo físico em relação a algo digital. Claro que eu sei que livros físicos são caros hoje em dia, não é uma obrigação, né? Você ter o livro físico. Eu mesmo só comecei a comprar livros depois que eu já tinha uma carreira de sucesso, que eu já tinha uma realidade financeira um pouco melhor. No começo da minha carreira, eu adorava comprar livros, mas eram livros parcelados, eram poucos livros, e por isso que eu tinha que extrair o máximo possível daquela literatura, né? Um exemplo grande foi esse livro aqui. Esse livro ele me marcou bastante porque ele foi assim o começo da minha carreira, né? E vocês veem que ele tá bem detonado porque eu usei ele até não poder mais, né? Esse livro eu lembro muito bem, era um momento bem ímpar da minha vida. Eu estava no final da graduação, começo do mestrado, estava no limbo, né? Não tinha renda, estava queimando a economia e não sei o que ia ser da minha vida, né, se eu não tivesse bolsa de mestrado. E eu entrando numa livraria, para quem conhece a Livraria Cultura aqui em São Paulo, me deparo com esse livro, esse treco de Machine Learning me chamou a atenção lá na área de exatas, ainda não está bem disseminado, né, esse nome,
E eu achei fantástico o livro, achei muito interessante a ideia. Esse é o livro do Kevin Murphy, é um clássico já na área de Machine Learning, e comprei ele em 8 vezes, porque é um livro estupidamente caro, é um livro em inglês importado. Foi a melhor aquisição que eu fiz na vida, me apaixonei por esse livro, debulhei esse livro, fiquei madrugadas lendo esse livro. E eu acho que vocês têm que ter um caminho parecido, não necessariamente com o Murphy, mas vocês têm que ter um livro, ou pelo menos algum autor, que seja o norte de vocês, que vocês consigam extrair o máximo possível desses livros, né? Tem algumas editoras um pouco mais modernas, né, como a Oreo e outras editoras, que têm livros um pouco mais mastigados, que elas são interessantes de você ler de maneira procedural, só que eles não te desafiam. O grande lance do livro do Murphy é que é um livro difícil, né? Ele é um livro possível, mas é um livro difícil. Inclusive ele mostra pra vocês, ele é honesto, você fala, cara, se você não tem o conhecimento necessário, pula essa parte que tu não vai entender nada, se não tiver base. Então esse é um livro interessante de base, de ter, justamente porque ele te desafia. Em certos momentos você não vai entender o que ele está falando. E você vai ter que buscar conhecimentos em outras fontes. Aí sim você vai para o YouTube ver um vídeo, aí sim você vai buscar outros livros, aí sim você vai conversar com outras pessoas, aí sim nas suas aulas de faculdade, se você estiver fazendo uma faculdade, uma pós, você vai discutir com o seu professor. É você buscar materiais que desafiem no nível certo, tá? Existem outros níveis, por exemplo, até esqueci de pegar aqui, deixa eu ver, ó. Esse outro livro aqui é o mesmo nome, né? Machine Learning, a Bayesian Optimization Perspective. Parece que fala a mesma coisa. Só que esse livro aqui, nunca sei pronunciar de novo o nome dele, né? Sergius Theodoridis. Esse livro aqui, ele não é tão clássico quanto esse outro livro aqui, mas esse livro aqui é estupidamente mais difícil, né? A gente pede uma base muito maior. Você já tem que entender de matemática. E se você começar com isso aqui, vai ser um tapa na tua cara. Esse livro, e olha, é pesado, né? Vai doer esse tapa, né? Literalmente, né? Justamente porque ele te exige mais. Esse aqui não é um livro legal de você começar. Eu vou mais pra frente, eu pretendo transformar esse tipo de vídeo aqui numa série, né? Aqui do canal, onde falo de vários momentos da carreira, né? Existe um momento certo pra você pegar esse tipo de livro aqui. E não é no começo da carreira. Isso aqui vai desanimar, né? Você começar logo com esse livro aqui. Inclusive, vocês podem reparar, eu tenho vários livros, não só esse, ó. Tenho esse aqui que é uma abordagem probabilista. Esse aqui é uma abordagem bayesiana do ponto de vista de otimização. E ó, tenho aqui ó, a mesma coisa, um livro de Machine Learning do ponto de vista de algoritmos, né? O mesmo tema visto sobre óticas diferentes. Entendam, eu vou repetir isso daqui em diversos vídeos, se vocês me acompanham aqui no canal já devem saber a minha opinião, matemática é simplesmente uma linguagem para expressar um comportamento real. Você está abstraindo a realidade através de uma linguagem. Então, se é uma linguagem, assim como você aprende uma outra língua, você consegue descrever o mundo com algumas palavras e conexões de alguns verbetes que você aprende, que tem lá no dicionário das línguas, certo? E assim como existem várias línguas, russo, espanhol, alemão, existem diferentes tipos de língua, de tons na matemática. Então, esse cara aqui, ele está mais preocupado com algoritmos, com programação, com código. Como eu pego a teoria de machine learning e boto no código. Esse cara aqui, ele fala um pouco sobre probabilidade bayesiana, mas ele foca muito em otimização. Ele vai olhar o código do ponto de vista de otimização. Como é que eu leio machine learning sobre a ótica de otimização? E esse outro cara aqui, que é o clássico, né, que todo mundo gosta, que todo mundo fala, ele vai falar como eu vejo o machine learning do ponto de vista da teoria de probabilidade. Então aqui temos 3 tipos de teoria. Uma teoria que fala sobre algoritmos, outra de otimização e outra que fala sobre probabilidade. As 3 estão tendo óticas diferentes sobre o mesmo tema. E é por isso que eu sempre consegui me destacar, né, nos lugares que eu trabalho, justamente porque eu trazia coisas diferentes, de fontes diferentes. Eu entendo, às vezes, na medida que você vai ficando mais sênior, não vão te exigir tanto fazer o código do zero, mas vão te dizer muito resolver problemas. O código está dando errado, o modelo não está funcionando, o que fazer? Não é quando dá certo, não é você fazer do zero que você vai ser o cara sênior que resolve o problema, é quando dá errado. É aí que você vê a tua fundação teórica, a tua base, onde você vai buscar essas fontes para resolver. E essas são as fontes, essa é a minha vantagem. É porque eu tenho linguagens diferentes, eu consigo ver o mesmo algoritmo sobre óticas diferentes. E dependendo do problema que ele dá, eu sei mais ou menos aonde eu começar a cutucar para ver. Eu acho que o problema está aqui, está ali, eu tenho essa base. Por isso que o primeiro, grande dica, tem um livro de base. Ele tem que desafiar, mas não pode se desanimar. O Murphy, recentemente, ano passado, o que ele fez? Esse livro aqui, ele foi antes, ele deu um puta azar, né? Que ele saiu antes da revolução do Deep Learning. Então ele fala sobre muita coisa de Machine Learning, só que ele não tem Deep Learning aqui. Porque basicamente, se você está acompanhando a área aqui nos últimos 10 anos, Deep Learning praticamente quase dominou a área inteira de IA, né? IA tem outras matérias além de Machine Learning.
Mas Deep Learning, que é uma sub-área de Machine Learning, praticamente nos trouxe até aqui, certo? Então o que o Murphy fez? Ele reescreveu esse livro e dessa vez ele dividiu em dois. E temos aqui a versão lançada ano passado, a Probabilistic Machine Learning, ele dividiu. Agora esse aqui é um livro introdutório. Esse livro aqui da direita, né, o antigo, ele é bem mais pesado que esse daqui. Por quê? O que o autor fez? Ele criou dois livros diferentes. A proposta desse aqui é ser um livro de entrada, e ele tem um outro livro que saiu ano passado, ainda não adquiri, né? Saiu acho que setembro, outubro do ano passado, que é um livro de técnicas mais avançadas. Ele é um livro muito maior, né, o livro 2. E esse aqui acho que é um livro bem interessante para vocês começarem, né, o livro do Murphy. Não é uma leitura no parque. Você não vai ler isso daqui sentado na piscina tomando suco. Você vai precisar de papel e caneta do lado, porque você vai ter dúvidas. E a segunda dica, além de você ter um livro base para te ajudar, que é a primeira dica, a segunda dica é anote coisas, lute com um livro, lute com a matemática. Ter dúvidas é bom. Se você terminar de ler um livro técnico e não tem nenhuma dúvida, desculpa, você tem uma porcaria. Não está no teu nível. Está um nível abaixo. Ninguém, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo de academia, né? Não adianta você ir na academia e ficar 5 anos na academia puxando 1 quilo de peso e não aumentar a tua carga. Qualquer pessoa que frequenta uma academia sabe que para você ter crescimento muscular, você precisa aumentar a carga. E aqui, o cérebro é o mesmo paralelo ao músculo. Você precisa sempre estar aumentando a carga. Então, se você terminar uma leitura técnica sem dúvidas, cara, o livro não serve para nada. Claro que tem momentos para isso. Cara, eu estou fazendo um código específico, eu preciso entregar uma tarefa específica em um prazo curto. Eu não vou querer chegar a dúvidas. Eu vou ser mais sniper, vamos dizer assim, e vou buscar materiais que me resolvem aquele problema. Mas para crescimento profissional, a longo prazo, você tem que sempre reservar um tempo, e principalmente no começo, gente. No começo, vocês têm muitas dúvidas. Comecem a escrever essas dúvidas. Por quê? Porque à medida que vai passando o tempo, vocês vão ter uma coisa muito curiosa se vocês fizerem esse exercício que eu estou falando. Escreve, pode ser um papel mesmo. Eu adoro papel sulfite A4, caneta, principalmente lapiseira, né? Eu adoro lápis, grafite, né? Pra mim isso é uma maravilha. Escrevam as suas dúvidas e depois de 6 meses de estudo, voltem lá no começo. Vocês vão se surpreender. Falar, caramba, eu tinha dúvida disso? Nossa, aqui parece tão trivial hoje, né? E ver essa progressão é importante. Porque se você não anota, muitas vezes você se sente estagnado. Diferentemente da academia, que você vê o seu progresso, você vê o teu corpo se transformando, você vê se tem um sono melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, na parte cognitiva, às vezes é difícil, às vezes você não consegue ver um marco claro de evolução. E ter anotado dúvidas do passado que hoje você já sanou, gente, essa é muito bom para vocês se manterem motivados, entenderem, cara, eu tô melhorando. Sim, parece que não, mas eu tô melhorando. Eu tô indo ao caminho. E a última dica que eu vou trazer nesse livro, esse vídeo já tá ficando um pouco longo, né? É calma! Tenham paciência. Não entrem nessa onda de certos influencers aí na internet que vão falar ganhe $10 mil em 3 meses, vire milionário com IA em 1 ano, crie uma startup de SaaS e vá para o Vale do Silício. Pessoas, na área de dados, a gente tem que trabalhar com informação geral, certo? Isso pode acontecer? Pode. E qual é o nome disso que a gente dá? Outlier. Ou seja, a gente está fora da distribuição de probabilidade. Esses casos, claro que pode acontecer de você entrar na área, você estudar 24 horas por dia, aplicar para o Google em 3 meses, estar no departamento de IA no Vale do Silício. Claro que é possível. A probabilidade disso? Muito baixa. Você apostaria a tua vida nisso? Eu acho que não. Mas é possível? Está no campo da possibilidade. E você pegar um outlier e falar que é a regra, isso só vai desmotivar você se você vai para esse outlier. Mas uma coisa eu te garanto, que não tem problema que resista a foco e tempo e dedicação. Se você dedicar 10 anos da sua vida numa carreira que, convenhamos, se a gente viver até uns 70 anos, é um sétimo da sua vida, é razoavelmente pouco, eu acredito que você vai ter uma carreira muito sólida e muito feliz dali pra frente. Você não precisa de tanto tempo assim. E a última dica que eu queria dar pra vocês, né, mais uma, né, eu falei que era a última, mas que eu esqueci aqui de falar, é um outro livro que eu tô lendo recentemente, que é esse aqui, Talent is Overrated. Esse é um livro que é muito pouco divulgado aqui no Brasil. Ele foi um best-seller há uns anos nos Estados Unidos, né? E basicamente esse cara aqui ele vai pegar histórias dos gênios, de muitos talentosos da humanidade, né, tanto em vários campos da música, do esporte, né, e vai desmontar todo esse mito que a gente tem. Não, você precisa ter talento, você precisa ser bom em exatas, você precisa estar fazendo conta desde de pequenininho em matemática. Pessoal, eu sempre fui um aluno medíocre em matemática, eu sempre fui um aluno que tirava 7. Eu sempre tive dificuldade de abstrair algumas coisas. Na faculdade eu não passei longe de ser um nota 10. E tô aqui trabalhando com isso por causa de esforço. E a grande motivação desse livro, ele fala, esforço sempre vai matar talento. Talento te ajuda no começo,
Mas se você não tiver esforço diário, dedicação, você não vai evoluir na tua carreira. E isso para qualquer área. Pega um músico. Gente, música acho que é uma das áreas mais desafiadoras que profissional. Porque é muita competição. E tem um mercado muito pequeno. Você falar, eu sou músico profissional e ganho dinheiro, toco numa orquestra. Cara, você é 0,001% da humanidade. E esse cara tem que amar o que ele faz. E talento não é só o necessário. Ele tem que treinar e treinar mais. Pega um esportista, qualquer área. Pega jogo de futebol. Existe talento, muito talento de futebol? Existe. Mas além de talento, você precisa de quê? Você precisa estar lá no CT. Você precisa ter um condicionamento físico bom. Você precisa estudar estratégias. Isso é para qualquer área da vida. E na nossa área não é diferente. E a matemática não é talento, é esforço. Como quase tudo na vida. Espero que esse seja o primeiro vídeo de uma série. Eu pretendo trazer mais vídeos dessa série sobre jornada. Eu vou falar sobre outros momentos da jornada, vou falar momentos que vocês podem fazer, quando que você tem que partir para coisas mais complicadas, mostrar talvez quão bom seria ou não você ir para a academia ou não. Por favor, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa série, se vocês querem que eu discorra um pouco mais sobre a jornada, se eu trazer mais conteúdo sobre isso. Não deixe de curtir e compartilhar o canal e até a próxima. Tchau, pessoal.